Já que a gente está falando em Réveillon, né? Mais um ano chega ao fim. Você achou que 2010 voou? Nessa época a gente começa a pensar, né, sobre como o tempo está passando rápido. O psicólogo Cláudio Paixão veio conversar com a gente sobre esse assunto. Um bom dia. Bom dia, Elisângela. Por que a gente tem essa sensação? As pessoas falam sobre várias possibilidades, né? Mas é a quantidade de tarefas mesmo que vem aumentando para todo mundo? Provavelmente, a gente sempre teve esse fenômeno acontecendo à medida que a eletricidade foi chegando, as pessoas foram dormindo menos e ocupando sua vida, seu dia, estendendo ele para mais coisas. Mas hoje a gente tem uma série de tarefas ocasionadas pelas revoluções tecnológicas e sociais e aí a gente acaba pressionado pelo volume de tarefas. Então, não é o tempo que diminui, é que nós ocupamos nosso tempo de uma outra forma e ocupamos mais do nosso dia e diminuindo os nossos tempos de descanso. Quer dizer, passa assim mesmo, né? E ao mesmo tempo que a gente reclama muito, né? O tempo está passando muito depressa, né? Em vez de um ano passar, né? Ninguém consegue ficar parado. Todo mundo acha que produtividade, né? Temos que estar até no momento de folga. A gente tem que estar produzindo, se divertindo, fazendo alguma coisa, né? Isso tem a ver também? Com certeza. Nós temos uma cobrança para estar sempre ativos. Eu brinco que a gente vive num mundo que exige que a gente fique nos picos, né? No alto da montanha. Você não pode descer para o vale, você não pode descansar. E eu brinco até que muita gente se pica, usa droga por causa disso, porque tem que manter o nível. Então, às vezes eu uso uma droga ilícita, às vezes eu uso álcool, uma droga lícita, e às vezes eu uso até um antidepressivo, um medicamento, muitas vezes por uma má orientação, uma má percepção disso, de que a gente tem que estar bem o tempo todo, tem que estar produzindo o tempo todo. Causa ansiedade, né? Justamente. Agora, além desse problema que você acabou de falar para a gente, o que mais essa ansiedade traz? Olha, a gente faz mal as coisas, a gente vive mal as relações, a gente vive mal as oportunidades que aparecem. Então, nós temos muita coisa para fazer, então é natural que a gente diminua a atenção que nós damos para as coisas. Isso prejudica a nossa relação com o mundo, com as pessoas, com a vida, com o trabalho, com o amor. Principalmente, inclusive. Diminui a qualidade, né, da atenção com aquilo que a gente faz. Agora, como resolver isso? Como lidar com isso, com essa falta de tempo e com essa necessidade, né, de realizar cada vez mais tarefas nesse mundo que a gente vive hoje? É possível frear um pouquinho? Pois é possível, mas exige uma decisão individual. As pessoas precisam optar nessa lista enorme de coisas por aquilo que realmente para elas é fundamental, né? E negociar as outras. De repente, se naquele momento da vida é importante trabalhar, então negociar com as pessoas em torno, dizer, olha, esse momento nós vamos ter que dar um gás, então vocês... minha esposa, meu filho, minha mulher, vão ter que entender que eu vou estar me dedicando a isso. Mas no outro tempo, no tempo que eu tiver disponível, que seja 1 hora, meia hora, estar 100% nas coisas, definir as prioridades. E escolher, claro, essas prioridades e se integrar, se entregar a essas prioridades totalmente, não ficar dividido. Aí você pode aproveitar mais. É porque a gente vê até exemplos assim, pessoas perdem coisas ótimas e simples da vida. Uma pessoa falou comigo outro dia, poxa, eu vi um pôr do sol nesse ano, quer dizer, não faz coisas simples, né? Como organizar isso, Cláudio? Porque a gente fala muito das tarefas, que o trabalho, o estudo e tal, mas perde essas coisas simples também, né? E às vezes é um tempo tão pequeno, né? Muitas vezes uma coisa feita na hora, um problema sendo resolvido na hora, te poupa tempo futuramente, né? Então, às vezes surge um problema, eu deixo para depois. Ao deixar para depois, eu acumulo uma coisa em cima da outra. Então, assim, urgências, resolve-se na hora. Crises, mais na hora ainda. Agora, o resto, o que dá para planejar, criar formas de planejar, separar tempo para isso, né? E aí cuidar dessas coisas com amor, com carinho, com dedicação, se dedicar um pouco a você e menos às demandas do outro. Então, assim, coisas que muitas vezes as pessoas deixam de ler, conversar, a saborear uma comida, saborear um pôr do sol. Esses momentos, às vezes, gastam pouco tempo e recarregam as baterias para a loucura que a gente vive, a cobrança que a gente sofre. Sem culpa, né? Sem culpa sempre. Sem culpa. Ok, Cláudio, muito obrigada pela sua participação. Feliz ano novo, um ótimo dia. Obrigado, feliz ano novo para você e para todo mundo.